A gente entra aí na causa, né? Quanto à causa jurídica dos alimentos. Ele se engloba aí nos legais. Legais são os que a lei legitima, né? São os legítimos por ser criados por lei. Então, os alimentos legais são esses que são criados por lei. Depois a gente tem os alimentos voluntários. Esses voluntários, ele depende da vontade do alimentante. B. Voluntário, o próprio nome já diz, eu pago se eu quiser, se eu me comprometer a isso. Mas eu não sou obrigada a pagar esses alimentos, né? Esses voluntários, eles dependem da vontade do alimentante. A lei não interfere na sua criação, porém cria mecanismos para efetivar esse direito quando existente. Decorre de declaração inter vivos, como na obrigação assumida contratualmente, por quem não tinha obrigação legal de pagar. Então, é algo que eu me comprometo, porque eu quero, perante uma pessoa, de pagar esses alimentos, mas eu não tenho obrigação legal. E aí eu posso retirar quando eu bem entender ou como eu assumir, né? Também ele decorre de causa-mortes, caso eu me manifeste em testamento para beneficiar alguém na forma de um legado de alimentos. Há também a causa jurídica aí, indenizatória ou ressarcitória. Resulta da prática de ato ilícito e tem como função reparar um status quo que eu causei. Eu preciso restabelecer aquele status anterior, que é o status quo, àquela pessoa que eu causei o dano. Então, esse ato ilícito eu posso reparar e fica no campo da regulação da responsabilidade civil, como, por exemplo, uma indenização por um acidente de carro onde resultou morte. E aí eu preciso resguardar os direitos daquela pessoa, os danos que eu causei, né? Então, esse ato ilícito aí resultou da morte de alguém e aí vai ser fixado pelo juiz uma reparação ou uns alimentos durante um determinado tempo que vai ser calculado de acordo com cada caso concreto. Há outro exemplo também aqui, o infrator pagar alimentos a título de danos morais ou materiais, também resultante de um dano que aquele causou a outra pessoa, certo? Então, esses indenizatórios ressarcitórios, eles são de extrema importância, mas são regulados aí no campo da responsabilidade civil, né? Deixando bem claro que ele se difere dos legais. Os legais são aqueles que a lei determina e aquelas pessoas que são obrigadas a cumprir alimentos, como os pais, né, em relação aos filhos, e os filhos em relação aos pais e o cônjuge. Seguidamente, a gente vai ver o quê? Somente os alimentos legais, ou seja, aqueles fixados em lei, é que pertencem ao direito de família. Então, só os legais pertencem ao direito de família. Os demais, eles entram no campo da responsabilidade civil, né? E aí eles se diferenciam desses legais. No campo da prisão pelo não pagamento, resultante do não pagamento dos alimentos, né, de dívida alimentícia, conforme a Constituição Federal determina em seu artigo 5º, somente deve ser decretada no caso de alimentos legais. Ou seja, não vai caber a prisão, o pedido de prisão civil para aqueles alimentos que foram fixados de forma voluntária. Ou seja, a lei não me impõe que eu pague, mas eu quero pagar. Ou no caso de ressarcimento de algum dano. Não vai caber porque a prisão civil ela só cabe no caso do não cumprimento da obrigação legal dos alimentos, certo? Então, somente os alimentos legais ou legítimos pertencem ao direito de família. Os demais pertencem ao campo da responsabilidade civil, certo? Seria inadmissível a prisão civil em caso de não pagamento
dos alimentos indenizatórios, por exemplo, né? Para a jurisprudência, constitui constrangimento ilegal a prisão civil de devedor de alimentos decorrentes da responsabilidade civil ex delito. O preceito constitucional que permite, excepcionalmente, a prisão por dívida nas hipóteses de obrigação alimentar deve ser restritamente interpretado. Então, só cabe aos direitos legais, certo? Não ao voluntário. Aqui observar, na doutrina há uma divergência em relação a isso, porque a doutrina entende que a fixação, que seria da data da fixação, a partir da data da fixação dos alimentos. Quando o juiz recebe o processo, ele fixa os alimentos, mas isso não significa dizer que a pessoa já está citada. Ele fixa e depois manda citar. Vê que há uma diferença aí, né, de tempo. Porque o fato dele fixar hoje não quer dizer que hoje mesmo a pessoa vai ser citada. Então, há essa divergência doutrinária e aí cada juiz decide de uma forma. Mas a lei, ela diz que é da citação válida do alimentante. Qual o problema disso? Por que isso se dá, essa discussão? Porque o que é que acontece? Em algumas ações de dívida alimentar, de execução, o que é que acontece? Às vezes você não acha o devedor, ou ele se esconde, ou é difícil acesso, e enquanto isso pode passar meses, até anos, né, sem você localizar. E aí, imagine que passou um ano para você citar a pessoa, só que o juiz fixou há um ano atrás, né? Então, vê que pela doutrina tem mais sentido. Seria da data que o juiz fixou, porque senão você ia perder um ano aí para frente, né? Existem também os alimentos gravídicos. Esse é para cobrir as despesas do período de gravidez, né? E que sejam delas decorrentes. Então, da concepção ao parto, o juiz deverá estar convencido de que há elementos suficientes aí para se fixar esses alimentos, né? Não é simplesmente alegar, tem que convencer o juiz da existência do indício dessa paternidade. Momento dos alimentos, eles podem ser atuais, né? Quando você entra com a ação, pleiteia na inicial aqui, né, referente às necessidades do momento aí. Então, vê, lá no momento da distribuição, né, são os que você postula a partir do ajuizamento, e o juiz ali vai condenar a partir daquela data do ajuizamento. O ajuizamento aqui é o parâmetro, né? Já os futuros é a partir da sentença, certo? Então, atuais é a partir do ajuizamento e a gente pode classificar como os provisionais e os provisórios. E os futuros a partir da sentença, porque aqueles provisionais o juiz vai converter em definitivo quando ele dá a sentença. Os provisionais é até chegar a essa sentença, certo? Então, são fixados da forma definitiva a partir da sentença. Lembrando que, no detalhe aqui, no Brasil, não há a menor possibilidade de se admitir alimentos pretéritos, ou seja, antes do ajuizamento da ação. Se você foi negligente, passou 5, 6 anos para requerer uma ação, você vai perder, porque só vai ser a partir do seu ajuizamento, certo? Aqui. Item 3, pressupostos da obrigação alimentar. Quais são os requisitos da prestação alimentar? Existência de um vínculo de parentesco, isso é bem óbvio, né? Então, um dos requisitos básicos é que você tenha esse vínculo aí firmado e comprovado, né? Então, ascendentes, descendentes, irmãos germanos, bilaterais ou unilaterais, são os que têm direito aos alimentos aí legais, né? Quanto à prestação de alimentos, aí vai se obedecer a esses 3 itens aqui: necessidade de quem necessita, possibilidade de quem paga
e a proporcionalidade na fixação. Por quê? Porque você, para conceder os alimentos, o juiz vai olhar esses 3 pontos. Quem está pedindo, qual a necessidade, quem está pagando, se pode pagar e como ele vai pagar, né? Então, não seria razoável, por exemplo, uma pessoa que o juiz determine, não seria proporcional, que fixasse o valor dos alimentos em 90% do salário dele, né? Outro ponto aí é a dispensa de prova da condição financeira do devedor. Neste caso aí, exige somente indicação aproximada dos rendimentos. Eu indico quanto ele ganha aproximadamente e onde ele trabalha, ou ela, né? E o juiz já pode, a partir daí, fixar. Eu não preciso comprovar com documentos, por exemplo, para cheque, essas coisas, não. Mas eu indico onde ele trabalha, quanto ele ganha mais ou menos, e o juiz já fixa. Por que isso? Porque decorre de uma dificuldade que você tem de acesso a esses documentos. E também documentos são protegidos pelo sigilo, né? Então tem que ter essa observação aí quanto a. Tá lá. Tudo que foi falado nesse sentido, os 3 pontos estão aqui. Quando a gente diz são devidos no 1695 do CCB, são devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, ou seja, necessidade, nem pode prover por seu trabalho a própria mantença, e aquele de quem se reclama pode fornecê-los. Olha aí, necessidade, possibilidade, sem desfalque do necessário ao seu sustento. E aí entra a proporcionalidade. Eu não tenho que pagar os alimentos e ficar sem nada a ponto de eu não poder nem sobreviver.